Irmãos da Igreja Batista do Cambuí e todos que estiverem participando deste culto abençoado de oração. Os meus mais profundos e sinceros cumprimentos, que todos possam ser encontrados na mais perfeita paz, cuidados pelas mãos poderosas do nosso Senhor e Salvador Jesus. Hoje eu tenho a oportunidade, mais uma vez, de compartilhar com os irmãos um pequeno trecho da Palavra de Deus. Para isso, eu gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias no livro de 1 Coríntios. E nós vamos ler um trecho do capítulo 6 de 1 Coríntios. Peço então para que os irmãos abram as suas Bíblias no livro de 1 Coríntios, no capítulo 6. E no capítulo 6, nós vamos ler apenas, inicialmente, o versículo 20. Então é 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Diz assim as Sagradas Escrituras: Pois fostes comprados por preço, por isso glorificai a Deus no vosso corpo. Amados, vamos orar? Paizinho querido, nós te bendizemos, nós te glorificamos, nós te exaltamos nesta noite. Nós declaramos que somos completamente dependentes do Senhor. Nós pedimos perdão, Pai, pelas nossas falhas. E clamamos, Senhor Deus, que o Senhor possa tirar qualquer pretensão de tudo que formos conversar aqui esta noite, partir de sabedoria humana. Pedimos que seja tão única e exclusivamente a Tua palavra, Pai, que fale conosco, que toque os nossos corações, que nos traga a Sua exortação, o Seu consolo, para que nós possamos guiar as nossas vidas de acordo com a Sua boa, perfeita e agradável vontade. Muito obrigado, Pai. Louvado seja o Teu nome. Sê conosco, Senhor. E assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. E amém. Queridos, como lemos aqui agora, fica evidente que nós somos e pertencemos a um Deus maravilhoso e amoroso que fez questão de nos comprar por um preço que jamais nós conseguiremos retribuir. Foi amor puro, foi graça maravilhosa de um Deus amoroso, bondoso, santo, justo, perfeito, a qual nós jamais mereceríamos esta graça. Não temos como corresponder esse amor que Deus teve por nós e fazer com que nós fôssemos merecedores desse amor. Ele comprou, foi um desejo dele. Ele nos desejou, ele quis que nós fôssemos seus e por isso nos comprou. E que preço é esse? Um preço impagável para cada um de nós, pois para nós pertencermos a Ele, estarmos com Ele, aonde Ele está, para nós sermos inseridos em sua eternidade e vivermos com Ele eternamente, precisaríamos ser como Ele é, perfeito, porque onde Ele está não entra pecado, não tem a menor possibilidade de lá haver erros. Então havia necessidade de um preço ser pago para que esse pecado fosse zerado, fosse eliminado. E diz a palavra de Deus que Jesus riscou a cédula que era contra nós. O pecado que nos afastava de Deus foi completamente pago em Jesus Cristo através da própria graça de Deus que nos aceitou por intermédio do sangue do seu Filho Jesus. Jesus é o pagamento pelos nossos pecados. Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que foi levado como sacrifício para que nós pudéssemos pertencer a Deus. Efésios diz que nós fomos selados com o Espírito Santo de Deus para o dia da promessa. Nós somos propriedade de Deus. Aqueles que foram aceitos por Deus através do sangue de Cristo Jesus se tornaram agora propriedade exclusiva de Deus. Então nós temos uma responsabilidade diante de nós. Nós temos a responsabilidade de buscarmos algo
que fará com que tenha propriedade as nossas palavras ao afirmarmos que somos filhos de Deus. E o que é que temos que buscar? E esse texto que nós lemos está inserido dentro do contexto daquilo que nós temos que buscar. Quando nós olhamos para o capítulo 6 de 1 Coríntios, a partir aqui do versículo 9, nós vamos entender que o lugar para onde o Senhor garantiu que nós estaremos com Ele eternamente é um local onde que não entra pecado. É impossível que pecado entre nesse lugar. Olha, vamos acompanhar um pouco a leitura no capítulo 6. Versículo 9. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que se submetem a práticas homossexuais, nem os que as procuram, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem caluniadores, nem os que cometem fraudes, herdarão o reino de Deus. Algum de vós ereis assim, mas fostes lavados, santificados e justificados em nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus. Então aqui diz que o que define um filho de Deus agora é o fato dele ter sido limpo através da fé depositada em Cristo Jesus. Quando nós depositamos a nossa fé em Cristo Jesus, independente de como eram os nossos pecados, e muitas vezes como são os nossos pecados, Deus passa a nos enxergar através do sangue do seu Filho. Então não são pelas obras que nós fazemos ou pelas coisas que deixamos de fazer que nós somos santificados e purificados. Fomos santificados, somos purificados, temos acesso a Deus agora, o nosso bom Pai do céu, porque o Senhor Jesus entregou a sua vida por nós, e quando nós cremos que nós precisávamos do sangue de Cristo, porque nós nos entendemos como pecadores, é nessa hora que somos justificados. É um ato de Deus. É um ato atrelado a um termo legal. Deus nos torna justo. Os nossos pecados já não fazem mais separação entre nós e Deus. Isso é ponto. Somos agora agraciados, fomos alcançados pelo amor de Deus e considerados justos. No entanto, há um procedimento a ser adotado em nossas vidas a partir do momento que somos aceitos na família de Deus, fomos considerados justos. A partir daqui nós temos um procedimento a ser adotado. E esse procedimento chama-se santificação. A santificação é que trará propriedade às nossas palavras quando nós afirmarmos que somos filhos de Deus. Quando nós nos juntarmos para congregarmos, quando nós estivermos mesmo online juntos, buscando a presença de Deus, é a santificação que vai trazer propriedade à nossa vida. Por quê? Independente qual for o pecado em que nós nos achávamos presos a ele, e Jesus, pela sua graça, nos considerou justos, não levando mais em consideração os nossos pecados, independente qual eram esses pecados, e muitas pessoas estão lutando ainda contra os seus pecados, agora nós temos que crer que o Espírito Santo, que foi colocado em nós, como penhor de Deus, como o selo que nos garante que somos de Deus, esse Espírito Santo ele fará um trabalho em nós, um trabalho de purificação. Nós vamos permitir a cada dia mais, através da nossa busca pela presença de Deus, que esse Espírito Santo vá tirando de nós esse desejo pecaminoso de nos mantermos continuamente cometendo esses erros que nós cometíamos outrora. Por quê? A nossa idolatria, o desejo, até podemos chamar de ego-idolatria, né? O desejo de satisfazer a nossa própria vontade, de ver realizado aquilo que nós desejamos, sem nos preocuparmos se isso está ferindo o coração de Deus ou não. Isso agora vai ser tirado de nós aos poucos.
um conflito, nós vamos conviver com isso, mas nós cedendo ao agir de Deus, o Senhor vai nos dando a graça de podermos caminhar de fé em fé, até que consigamos nos esvaziar de nós mesmos e desse desejo de nos satisfazer para poder satisfazer a Deus. Isso é santificação. É o desejo de cada vez mais querer nos agradar menos para agradar a Deus. Isso é espetacular. Isso pode soar para os ouvidos menos preparados como uma espécie de escravidão, uma espécie de religiosidade morta, uma espécie de conduta mecânica, mas não é nada disso. Porque a nossa vontade humana está fundamentada naquilo que os teólogos chamam de depravação total. É uma vontade contaminada pelo pecado. E o que nós precisamos agora, já que encontramos em Jesus essa graça maravilhosa, esse preço que foi pago por cada um de nós, é o caminho que Ele tem para nos mostrar de como andarmos agora. E a santificação é aprender com a própria vida do Senhor Jesus como nós devemos nos comportar, já que Ele pagou um alto preço, o preço de sua própria vida, uma vida que era impecável, uma vida sem rusga, uma vida sem nenhum defeito, e se permitiu ser levado à cruz para nos perdoar. Então olha o amor com que Ele tem por nós e nos provou. E agora, como eu devo me portar? Me porto seguindo os passos do meu Senhor. Me porto olhando para a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, permitindo que ela me revele a maneira que eu irei agradar a Deus. Todas as coisas que vierem às nossas mãos, nós temos que fazer da melhor forma possível, porque nós temos que estar fazendo essas coisas, porque essas coisas nós estamos realizando para Deus agora. A partir desse momento que nós somos resgatados e esse preço foi pago por cada um de nós, o que aconteceu conosco? Nós nos tornamos filhos de Deus, representantes de Deus nessa terra. Nós não podemos mais ser movidos pelos interesses pessoais, pelos interesses egoístas, a ponto de nós desfazermos a possibilidade de criarmos relacionamentos sadios para que nós possamos vencer dentro daquilo que nós mais desejamos. Às vezes o que nós mais desejamos está fundamentado em inveja, está fundamentado no pecado, e o que nós queremos é vencer o outro a qualquer custo, a ter mais que o outro a qualquer custo, a provar a nossa opinião a qualquer custo, é ter a razão a qualquer custo. Vivemos num constante conflito um com o outro, quando o Senhor nos chama para nos amarmos. E nos amarmos da maneira que Ele nos amou, dando a vida por nós. Nós devemos também agora nos preocupar em gerar vida no outro. Amados, olha só, fomos comprados por um alto preço, um preço de um sangue inocente do Deus Todo-Poderoso encarnado na pessoa do seu Filho Jesus. E esse